Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente está fazendo uma cobertura da Mostra Tiradentes São Paulo aqui na Apostila de Cinema, aproveitando que vários filmes da Mostra Tiradentes estão disponíveis nessa semana, por mais um evento da Universo Produção, uma repescagem, um segundo evento, né, que geralmente acontece em São Paulo, esse ano acontece online, e a gente está recebendo o Rogério Sagui, diretor de Rosa Tirana, que a gente gostou muito, né? Eu e o Roberta, os dois nós assistimos, né? Durante a Mostra Tiradentes, a gente gostou muito, não pôde conversar com ele na época, e a gente agora vai aproveitar a oportunidade, vou conversar com ele. Muito obrigado, Rogério, por ter aceitado o convite da Apostila de Cinema. Queria que você, para a gente começar, né? Antes da gente falar das suas referências e do filme em si, eu queria que você falasse como que você chegou também no cinema vindo do serviço social, né? Você é graduado em serviço social, e eu queria que você falasse um pouco do seu o amor pelo cinema, que depois virou um desejo também de se transformar em trabalho. Eu queria que você falasse dessa sua trajetória pessoal, antes da gente começar a falar do filme em si, das referências que o filme traz. Muito obrigado. Certinho. Eu agradeço de estar aqui com vocês, o Apostila de Cinema, eu já acompanho aí as páginas e o trabalho de vocês. Pois é, cara, essa transição de assistente social para cineasta, ela é bem legal, né? Porque, assim, é a minha profissão, onde eu trabalho como assistente social, aqui no interior da Bahia, mas o cinema é o elemento que me move, que me faz sonhar, é minha verdadeira e grande paixão, assim, né? Muito apaixonado pelo cinema, sempre quis fazer, acompanhando a trajetória de cineasta daqui de minha cidade, o grande Geraldo Sarno, né? É meu conterrâneo aqui, brilhando aí com Sertânia, Tunes Pinheira, que já partiu desse plano, e grandes cineastas aqui de minha região, Glauber Rocha, aqui de Vitória da Conquista, da cidade ao lado. Então, fui instigado a estar acompanhando isso, né? Essa trajetória que não sou contemporâneo ao cinema deles, porém, a gente já cresce com esse know-how de ver, né, de sua cidade ali, grandes cineastas como esses que eu acabei citando. Então, o cinema, a minha cidade é uma cidade de interior que não tem universidade de cinema, e Vitória da Conquista, na UESB, é onde acontece, né? Onde tem essa universidade, e eu não pude estudar lá porque, assim, o horário era matutino, né? Era matutino e, assim, ou eu trabalhava ou estudava. Então, veio numa época, assim, que aí eu tive que trilhar pelo serviço social, uma área que eu já trabalhava há muito tempo, me graduei nessa área e acabei não cursando essa faculdade de cinema, né? Mas sempre assim, acompanhando bem, contato com os professores, com os alunos, com os formandos, sempre tive boas relações em minhas produções, sempre interagindo com essa galera. Então, meio que minha vida é assim, assistente social, mas o cinema é aquela chama, né? O tempo todo estou aqui, estou articulando, escrevendo, pensando no cinema, falando de cinema. Então, sempre foi uma grande paixão que ela se tornou realidade em 2015, quando eu fui para o set do meu primeiro filme, meu curta-metragem, As Memórias de um Quilombo Vivo, né? Que eu rodei aqui na minha região, um documentário experimental. E lançamos 4 anos depois, em 2019. Então, é o meu primeiro trabalho, foi o meu primeiro experimento assim, no cinema. Eu ia perguntar justamente nesse sentido, né? Você teve esse processo, né, com o Memórias de um Quilombo Vivo. A Apostila de Cinema é uma página nova, então a gente não teve a oportunidade de assistir nos festivais que ele passou, né, em 2019, mas é uma obra documental, né? Então, eu queria também perguntar nesse sentido se você tem uma predileção por linguagem, né? Você tem um curta documental, você tem uma obra ficcional agora, né? Muito forte, muito potente. Se você se imagina, né, na sua carreira transitando por essas linguagens, ou se você se sentiu mais à vontade em um determinado tipo de linguagem, de narrativa, ou se você é aberto, assim, quando você imagina um projeto, você não, assim, acha que vai encaixar qualquer linguagem, qualquer narrativa é possível também. Na verdade, eu não tenho predileção
por outra, essa distinção de linguagem, né? O que bater, que dá vontade, aquela coisa do feeling, a gente vai. Como foi o documentário, estreiei como já nessa pegada, uma coisa mais experimental e visceral, assim, foi um documentário voltado às memórias de um povo remanescente de Quilombo, aqui em minha região, né? Zona rural de minha cidade. E meu segundo trabalho é o Rosa Tirana, né? Totalmente diferente, já é uma coisa ficcional, assim. E é mais pelo feeling mesmo, acho que a vontade do momento, o projeto que faz aquela chama, quando chama, o projeto chama, você acaba embarcando sem querer muito saber se ela é documental, se ela é ficcional, o feeling vai te chamando. Então, foi assim até a transição de sair do documentário, que ele, na verdade, ele rodou por várias mostras de cinema, ele não foi para nenhum festival. Na verdade, está em um festival agora, né? Está em um festival agora, 2 anos depois, ele está no festival aqui em Vitória da Conquista, o Festival Pocazói, é um festival para voltado ao universitário, ele deu uma repaginada agora, e meu documentário está lá. Mas eu vejo com bons olhos tanto o documentário quanto a ficção. E é a história que acaba me chamando, né? Se essa história ela vem de uma forma documental, eu mergulho. E se não dá para contar essa história através de um doc, você acaba indo ali, enveredando ali pela essa parte de ficção, mas as duas linguagens me atraem bastante, assim. E entrando de vez no Rosa Tirana, né, tem aquela pergunta que a gente acaba sendo sempre obrigado a fazer, que é como surgiu a ideia, né, em que momento, como que você foi pensando esse filme, né, se é uma ideia que vem antiga ou se vem dentro de já do seu caminho enquanto cineasta, com a produção do seu primeiro curta, e como que foram chegando, né, os três grandes nomes do filme, né, que é a Chiara Rocha, que é a protagonista, o José Dumont, que dispensa comentários, é uma participação mais do que especial, né, quase um apadrinhamento ali do seu cinema, e a Elba Ramalho, né, que tem uma força ali na música dela muito forte, né? Queria que você falasse da ideia e como que essas pessoas foram chegando no projeto que se transformou no Rosa Tirana. Na verdade, é uma história antiga, de 2013, sabe? Eu comecei a rascunhar ali uma espécie de devaneio que eu tive numa madrugada, acabei achando a história muito bonita, fiz esse primeiro rascunho em 2013 e engavetei, né? Engavetei esse primeiro rascunho e depois fui para a pesquisa do meu documentário e sempre desengavetando esse roteiro, que não era bem um roteiro, não era uma ideia, uma espécie de talvez um pré-argumento ali, né? Muito apaixonado sempre arrepiando quando pegava para ler, sempre descobrindo várias coisas dessa trajetória dessa menina aí que se enveredava pelo sertão atrás de Nossa Senhora, e isso me instigava bastante, né? E sempre com medo também de me adentrar nessa coisa dessa estética de sertão, porque eu sei que é muito forte. O sertão é muito contado e cantado, né? Há muito tempo, muitas décadas. A própria Elba, o próprio Zé Dumont, Glauber Rocha, Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, todos eles têm um sertão tão Guimarães Rosa, tão particular. E foi o grande desafio procurar qual era esse sertão de Rosa Tirana, né? E aí, como surgiu em 2013, eu fui moldando aos poucos. Eu ouvi um timbre, um ruído, uma frase que a menina dizia, um trajeto, uma cor mais forte, outra. Então, esses elementos ele veio surgindo naturalmente aos poucos, e eu, mesmo com muita ansiedade, eu fui, né, fazendo esse processo aos pouquinhos e durou aí uns 4, 5 anos para olhar para o roteiro, né? Depois de sentar com a equipe, ter uma colaboração de vários amigos aí nas ideias, da escrita, de olhar para o roteiro e me sentir à vontade para gravar. A partir daí, eu contactei o Zé, né? Já tinha ligado para ele em 2016. 2016 eu liguei para ele, a gente conversou um pouco, ele estava gravando uma novela,
E eu achei que eu estava muito imaturo ainda a minha ideia. Falei, cara, eu preciso, sabe, fortalecer mais essa. Tem algumas coisas que não foram me reveladas ainda nessa trajetória de Rosa. Em 2018, logo no início ali, quando eu achei que estava tudo ok, eu voltei de novo a falar com o Zé, através de uma sobrinha dele. Eu mandei para ela o roteiro e ela entregou para o tio, Kátia Dumont, que é produtora, roteirista também, diretora. E ele me ligou dois dias depois, né? Ele me ligou, meu telefone toca, fala que é o Zé. E aí ele já falou, menino, gostei demais do seu roteiro, adorei esse personagem. Ele já começou a falar como se estivesse dentro do projeto, né? Aquilo eu fiquei muito emocionado. Primeiro que eu sou fã do Zé, de carteirinha, acompanho todos os trabalhos e quis, né? Eu escrevi uma personagem para ele. E aí, quando o Zé veio para esse projeto, eu vi que a gente estava no caminho certo. Foi a primeira pessoa que leu, assim, depois de minha galera ter feito tratamento, a gente... E Zé entrou nesse projeto já também como colaborador do roteiro, né? Ele começou a dar uns pitacos e falou, poxa, isso aqui ficaria legal. E aí a gente começou a bater essa bola, né? Tanto do roteiro. Ele viu muitas coisas ali que eu não tinha enxergado, que ele acrescentou, ficou maravilhoso. E a partir disso, começamos a gravar. A Kiarinha, na verdade, a gente tinha um teste para fazer com umas 20 meninas, né? Aqui mesmo em minha cidade e região. E Kiara, eu encontrei ela, eu fui buscar minhas filhas no colégio, encontrei Kiarinha passeando ali esperando os pais dela, assim, já era um pôr do sol tão bonito, e eu vi essa menina passando, já conhecia Kiarinha, os pais dela também. E aí, quando eu olhei, eu vi aquela imagem, eu falei, é ela que é a minha protagonista, ela é Rosa. Sentei do lado dela ali, um pouco tímido, falei, como que eu vou fazer esse convite? Kiarinha nunca fez nada, nunca vi ela em uma peça de teatro, nem um filme, nada. Eu vou fazer o convite, vai que ela aceita. Eu sentei e fiz o convite para a Kiara, ela ficou toda empolgada, eu falei, poxa, vai aceitar. E aí, na semana seguinte, ela já fez um teste excelente, era ela que tinha que ser essa protagonista mesmo. E foi assim meu encontro com Kiarinha. Elba veio através do Zé, né? Quando a gente estava nesse processo já de pós-produção do filme, surgiu essa necessidade dessa música original, surgiu para entrar ali nesse último 20% do filme ali, né? Essa reta final, é a cena do desfecho, a gente queria dar esse toque, né? Essa coisa de uma voz que conectasse vários pontos ali naquela cena. Nossa trilha sonora é uma trilha muito bonita, ela sempre com vários instrumentais, e a gente sentiu essa necessidade. E a gente ficou batendo bola, eu e Zé, e ele teve a ideia de, não, você compõe. Jogou para cima de mim essa responsabilidade. Eu não sou compositor, mas eu já estava tão, né, dentro desse processo da coisa há tanto tempo que eu confesso que foi até tranquilo de compor essa trilha, né? Comecei à noite, no outro dia de manhã a gente já tinha essa trilha pronta, passei para ele gostou também, e aí a gente foi fazer esse convite para a Elba através dele, né? E a doutora Andréia, que é uma advogada, ela colaborou bastante com a gente, ela assina a produção associada do filme, e chegou até Elba, mostrou para ela a ideia, falou do filme, tudo. Quando ela viu a letra, a gente já mandou um rascunho da melodia também, do violão, e ela gostou bastante, e topou entrar no projeto, e ficou muito emocionada de participar. E pra gente, cara, foi um ganho, assim, porque assim, a voz dela realmente conecta, tem essa coisa de conectar o que a gente queria, né? O que na cena era conectar o céu e a terra, essa coisa dessa voz quase de uma divindade, né? Cantando e abençoando essa trajetória do milagre de Rosa, né? Então encaixou tudo perfeito e foi que vocês puderam conferir aí. E não deixa de ser também a voz da Elba também canônica, né? Para a cultura. Demais, demais. Você sabe, Rogério, que a gente gosta de fazer, né, nas nossas análises, pesquisar sobre a origem, né, do realizador, falar um pouco, mas na Mostra Aurora, né, eu sempre faço um exercício que é assistir o filme primeiro, deixar o filme
me dizer, né, porque a gente está tratando de jovens realizadores, são os primeiros filmes, e aquela, né, o título até da crítica Último Romântico já veio logo de cara, antes de pesquisar, e depois, né, fui descobrir que você também é de Poções, assim como Geraldo Sarno, né, mas ficou muito na minha cabeça o fato do Sertão ter sido apresentado no ano passado, né, que a gente e ver o seu cinema muito conectado com essa revisitação canônica mesmo do audiovisual, né? E não só do audiovisual, você citou várias referências, Graciliano, João Cabral, o Ariano Suassuna. Então, eu queria que você falasse assim, em que essa estética, assim, essa forma também de você trazer essas representações, se isso fez parte logo do início ali, da gênese do projeto, e como que você também se sentiu trazendo esse processo, se você sentiu um pouco de medo, se você sentiu, se você assim, se era realmente o seu objetivo o de resgate, como que você pensou assim, eu tenho todas essas referências e eu quero que o Rosa Tirana se faça parte desse encontro do sertão, de todas as manifestações culturais clássicas, né? Porque apesar de você ser muito jovem, o seu filme tem uma pegada clássica em todo o estilo dele. Eu queria que você falasse como que você alinhou isso na sua cabeça ali dentro do projeto também. Primeiro, como eu te falei, veio um medo, né? Sempre quando você vai falar sobre o sertão, cara, envolve uma responsabilidade gigantesca, e porque a gente tem obras maravilhosas, né? Tanto literárias quanto cinematográficas, e minhas referências aí, que eu já te citei, Geraldo, Glauber, daqui, né? Cineastas aqui próximos. E primeiro momento foi esse medo, né? Que sertão, qual é o sertão de Rosa? É o sertão mais de Ariano, é um sertão de Guimarães, João Cabral, é aquele sertão do cinema novo glauberiano. E aí, isso tudo foi virando eu falei, poxa, eu tenho que me apropriar de todos os sertões que eu gosto, dessa energia boa desse sertão, para recriar um outro sertão. É um sertão fabuloso, né? Esse sertão é bem onírico, através de um olhar de uma menina, de uma criança, uma menina negra ali, e que tem uma visão dela. Então eu tive que me apropriar de todos os sertões para fazer essa estética, né? Um sertão que eu chamo até o filme tem essa coisa dos clichês que a gente fala dos sertões, que foram colocados no filme de propósito, né? Que eu queria justamente isso, desses clichês estarem se falando aí com essa coisa do novo, né? Do novo. Você tem um clichê ali, mas você tem um olhar da menina sobre aquilo, sobre aquela travessia. Então, isso eu achei muito interessante. E isso foi um desenvolvimento mesmo. Depois do medo veio não, vou me apropriar disso, vou usar isso ao meu favor, os clichês. No primeiro momento, vai ter aquele, poxa, mais uma obra de sertão, mais um retirante, mas quando o próprio espectador for imergindo nessa obra, ele vai perceber que não é bem aquilo, sabe? Esse olhar, essa travessia de Rosa, ela tem umas camadas assim que é o próprio olhar da menina, é único, né? Ela enxerga um sertão diferente. As referências que começam a se prolongar ali no filme, essa estética é diferente. Então, mas todos oriundos desses sertões que já existiram, né? Que existe. Então, cara, foi o medo, a descoberta e essa fase aí do novo, né? Então, eu tive todas essas etapas aí e a certeza que era essa história desse jeito que eu queria contar, né? Eu não queria ter ousadia de criar um sertão tão fabular que nem existisse, né? Eu gostaria que você olhasse, poxa, isso é o sertão, isso eu já vi, já de João Cabral, já vi de Ariano Suassuna, eu já vi de Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, eu conheço esse sertão, mas ao mesmo tempo que você está situado nesse sertão, você começa a adentrar em outro, né? Justamente por isso, por conta dessa sutileza desse olhar da personagem de Rosa, né?
essa coisa quase de ingênua que ela tem, esse olhar tão diferente para essa travessia dela, né? Ela não é uma menina fraca, ela não é uma menina que se deixa abater, mas ao mesmo tempo ela tem uma coisa, uma sutileza, ela tem um jeito calado, um jeito. Ela tem um próprio tempo do sertão, eu costumo dizer, né? Ela é uma espécie de uma flor que resistiu naquele lugar. Então, essa travessia por aí que eu vejo. O sertão também é conhecido por ter vários, também tem várias plantações também que resistem, né, ao tempo, né? É, se eu não me engano, tem o Padre Cícero também tinha lá em Juazeiro do Norte uma que ele que era conhecido, né? Agora eu não lembro o nome de qual era a planta específica que ele deixava, que ficava registrado lá quando ele chegou lá em Juazeiro, só tinha aquela planta. É, O próprio mas juazeiro é uma planta que resiste muito né? Todo eu acho que o sertão. nome de Juazeiro é Juazeiro por conta por conta da Exatamente. planta, isso. Eu acho Exatamente. que É uma resistência, né, para o sertão. Porque assim o sertão fica todo árido, todo seco, e o juazeiro continua lá, verde. Né? Então é um símbolo de resistência. O próprio juazeiro. Assim como é o mandacaru, né? Esse juazeiro tem essa coisa da resistência mesmo do lugar. e o filme ele tem essa coisa do ideal de Brasil, né? Do Brasil que se vê a partir também da produção cultural, histórica e que se reflete no Rosa Tirana, mas tem também uma recepção muito em cima, né? Falam muito do realismo fantástico, mas todas as referências que você usa são referências lúdicas brasileiras, né? São referências lúdicas do sertão. Você dentro do próprio sistema é, ali das referências culturais daquele próprio território, você constrói uma história fantástica, que é algo que é cada vez mais difícil, né? As pessoas buscam o universalismo dos filmes, então começa a trazer elementos de fora e você consegue fazer todo um sistema. E aí eu queria perguntar, assim, agora sobre o contexto em que você produz o Rosa Tirana, em que você apresenta, né, na Mostra Tiradentes de 2021. Você está trazendo um conjunto de manifestações culturais que a gente vê a Rosa Tirana transitando ali por vários espaços, por folguedos e tudo, e a gente está com um risco muito grande de parte dessas manifestações culturais diminuírem ao ponto de sumirem, né? Ou por conta de crises, ou porque elas não estão sendo valorizadas, elas não estão sendo tão exercidas naqueles territórios. Como que você se coloca assim, apresentando um filme com Rosa Tirana com tantas referências, com tanta possibilidade de um público se enxergar no filme, em um contexto em que a gente precisa rediscutir as manifestações culturais e o quanto a gente está perdendo elas por vários fatores também? Foi muito interessante a tua pergunta, porque assim, eu li crítica de vários lugares, né? De Pernambuco, de Sergipe, Bahia, de vários estados, assim, são vários sertões, e cada um se enxergando dentro desse sertão, né? Para ver como essa travessia de Rosa, apesar que a gente. Ela tem esse sertão tão brasileiro, né? Você percebe que ele não é um sertão baiano, não é um sertão pernambucano, ele é esse sertão Brasil que você mesmo pautou tão bem. E é importante a importância dessa coisa da nossa cultura popular. Isso, fico muito feliz por abordar essa questão dessas manifestações, porque assim, eu venho minha família tem essa coisa da cultura popular na veia, né? Meus tios, minhas tias sempre foram voltados ao reisado, à folia de reis, música, essa coisa da embolada, do coco de roda, de ciranda, da poesia. Sempre fui envolto, desde a minha infância, né, nessa coisa da cultura popular, dessas várias manifestações, né? E a minha cidade tem essa influência de várias manifestações também. E eu quis moldar o filme porque a importância, cara,
e você registrar isso através de um filme, de uma cena, de um plano, é uma coisa que eterniza, né? Como você mesmo citou, isso está se perdendo. Eu acho que o cinema começou a se enveredar em outros, é um cinema que eu acho que acaba se engessando, esquece as nossas raízes, são histórias maravilhosas que ainda a gente não viu no cinema, né? Serem contadas, desde lá dos ribeirinhos até da beirada do mundo aqui do sertão, que os cineastas, eles estão se apropriando a muita coisa do cinema europeu, cinema americano, e esquece de contar a nossa própria história, né? Através dos planos, das cores, dessas manifestações. Então, para mim, é importante. É o cinema que eu gosto de ver, é o cinema que eu quero levar também, é esse cinema, o cinema Brasil. Independente é o cinema que está batido, está clichê, mas é um cinema que está muito vivo, precisa ser eternizado, muita coisa, várias manifestações, e eu acho que é responsabilidade nossa essa coisa essa coisa política, né? De usar o nosso trabalho, o nosso cinema, para a gente estar mostrando isso, estar falando disso, gritando pro mundo, né? Que esse é o nosso cinema, essa é a nossa cultura, vestir essa roupa mesmo sem vergonha e ir lá e mostrar que cada vez mais a importância e a necessidade da gente se enveredar e mostrar um pouco mais do maracatu, do samba de roda, da própria capoeira, que a gente aborda muito pouco nos cinemas, né? Então, para mim é muito importante por conta disso, da militância de Brasil e de berço, né? A gente vem aí, minha família é voltada às culturas populares. E diante disso, eu queria perguntar seus projetos futuros, né? Porque assim, Rosa Tirano está começando a jornada dela em Tiradentes, mas quem trabalha com cinema no Brasil não pode se dar o luxo de esperar concluir todo o ciclo de uma produção audiovisual para poder começar outra, né? A gente atua em várias frentes. Eu queria que você falasse um pouco o que você já tem em mente que você pode dividir, como que você imagina seus próximos trabalhos também, e como está sendo a repercussão de apresentar o filme primeiro na Mostra Tiradentes de cinema e agora na Mostra Tiradentes São Paulo também, que se não o maior, um dos maiores palcos do cinema brasileiro contemporâneo, sem dúvida, né? Cerca de expectativa todos os filmes que passam, né? Vira quase uma obrigação a gente assistir aqueles filmes daquele ano, aquela safra da Mostra Aurora, os filmes se tornam inesquecíveis. Eu queria que você falasse também como que você se sente fazendo parte desse evento. Eu vou começar respondendo o privilégio que eu tenho de estar nessa mostra, né? De estrear meu filme, meu primeiro longa-metragem na Mostra Aurora. Para mim foi fantástico, está sendo fantástico. Me lançou como diretor, realmente, né? Assim, pro mundo, a Mostra Aurora. Eu fiquei até um pouco assustado com a repercussão, tanto do filme quanto como o Tiradentes trata, né? Seus filmes, seus diretores. A visibilidade é enorme, o cuidado é enorme, o carinho. Então, que lançamento! Eu fiquei muito, muito feliz. Eu não imaginava que seria nem metade desse cuidado, dessa repercussão. E através de Tiradentes, já vieram vários outros festivais. Tivemos aqui na competitiva baiana, né, do Panorama Internacional de Cinema. Fomos premiados lá como o prêmio especial do júri, né? É o primeiro prêmio do filme, do Rosa Tirana. Foi o nosso segundo festival. E agora o Mostra Tiradentes SP. É outra emoção, né? É outra abordagem. A galera de São Paulo tendo contato com os nossos filmes, a imprensa, isso é muito importante para a gente. Principalmente estou aqui no interior da Bahia, uma cidade de 50 mil habitantes aproximadamente, né? E essa coisa do cuidado da repercussão de Tiradentes nos tornou assim até universal, na verdade, né? A gente está conseguindo falar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, a importância de ter lançado o filme em Tiradentes vou ser grato eternamente à Mostra Aurora, ao Festival Tiradentes.
E o meu próximo projeto, como você falou, a gente não pode parar realmente, né? E é um documentário, né? Um documentário que ele vai ter uma pegada diferente. É uma maneira que eu tenho de ver o cinema também, meus parceiros que estão no projeto. Mas eu já posso te adiantar que é um documentário muito importante para o nosso cinema, importantíssimo. É um documentário que vai falar de cinema, sabe? E estou muito feliz de estar nesse projeto, de ter recebido esse convite, com pessoas maravilhosas dentro desse projeto. Já estamos estudando, já rascunhando escaleta, falando sobre o roteiro e mil e uma possibilidades. Já tivemos um encontro também com uma dupla de produtores fantásticos e estou muito feliz já nesse momento. Mas Tiradentes faz parte disso, sabe? Que me deu visibilidade tanto para o meu filme quanto a mim, quanto diretor, né? Que antes de Tiradentes eu era um diretor desconhecido e hoje as pessoas me conhecem através desse festival. Então estou muito feliz já trabalhando bastante para esse próximo projeto. Já está na expectativa. Rogério, eu queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo ou ouvindo. Quem está ouvindo na data do lançamento, o Rosa Tirano vai ficar disponível a partir do dia 21, né, o dia que vai ao ar a entrevista, às 8 da noite, na página da Mostra de São Paulo. Você tem uma janela de 72 horas para assistir. Se você está assistindo em outro momento, procure, porque vai participar do Cine Fantasy, vão ter outros festivais aí que o Rosa Tirano vai participar, com certeza vai ter outras oportunidades de assistir. Então, eu queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo a gente, ouvindo, e espero que seja a primeira de muitas entrevistas que a gente possa cobrir vários lançamentos seus em documentário, em ficção, curta, longa, por festivais do Brasil, do mundo. Foi um ótimo nome que o cinema nacional ganha com Rogério Sagui e com Rosa Tirano, então eu queria que você deixasse um recado para a gente encerrar também. Agradecer vocês aí do Apostila de Cinema, né? Jorge, muito obrigado, cara. E o trabalho que vocês fazem para o nosso cinema é de fundamental importância. Está sempre escrevendo suas críticas, sempre fazendo suas lives, sempre debatendo e falando sobre o cinema, o nosso cinema nacional. Vocês falam do cinema do mundo inteiro, mas com essa ênfase no nosso cinema é muito importante. Estou sempre lá na página de vocês, curtindo, acompanhando, lendo tudo que vocês publicam. E deixar um recado para o público e quem não assistiu ainda, essa travessia da Menina Rosa, que vocês possam aí assistir aí na Mostra Tiradentes SP, de 21 a 24, agora de março. Vocês vão se encantar com a jornada dessa menina. E tem uma boa sessão. Abraço, obrigado, Tiradentes, obrigado, Jorge, Apostila de Cinema, a toda a minha equipe dessa produção do filme Rosa Tirana. Foi isso. Esse foi mais uma Apostila Convida dentro da cobertura da Mostra Tiradentes SP. Esse foi o Rogério Sagui. Muito obrigado e até a próxima.